Senhor possa nos abençoar, nos proteger, para que nosso estudo transcorra num clima de paz, de harmonia, que possamos todos tirar o máximo proveito das lições que nos são passadas por essa doutrina de paz e de luz. E assim, com este objetivo, pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da noite. Que a tua paz esteja e permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Então, pelo que nós identificamos ali... Boa noite, Marilé. Boa noite. Boa noite, Marilé. Boa noite. Então, vamos lá. No livro aqui, nesse livro, né, nós paramos no... Não adianta falar a página 18, porque tem gente que não está com... no primeiro, não sei se no outro livro ele está primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, mais um ponto que tem lá no último... Não, aqui, ó. A paisagem... Achaste? Tinha feito alguma marcação aí? Não, mas você fala. Quarto parágrafo. A paisagem, quando não totalmente escura, acharei. Nem sim. É aí mesmo. É aí mesmo, né? É. Ok. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol aquecessem de muito longe. Vamos já comentar esse trecho aqui. Nós nos lembramos do visual, né, que nos foi passado lá no filme, inclusive, nos dando somente uma ideia, né? Mas como é que isso se forma lá no plano espiritual, dessa forma? Por que essa região, tida como uma região inferior, ela, ao invés de você ver o sol brilhando, ver as estrelas, aquela névoa espessa o tempo inteiro, uma paisagem mais escurecida? Porque, na verdade, essa região ela é formada por matéria mental dos encarnados, e matéria mental inferior. Nós comentamos aqui quem estava no curso de mediunidade, né? Já era no Cláudio, no Marinho, vocês estão, né? Você também não está, né? De capacitação. Foi feito um estudo sobre as formas de pensamento. Né? A gente ignora a força que nós temos no nosso pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vou até descrever de novo aquela cena que eu comentei no estudo da quinta-feira, da capacitação, em que uma criança ela tinha constantemente a visão do bicho-papão. Então, ela acordava à noite, levantava, ia para o quarto da mãe, botava a mãe, o bicho-papão está lá no quarto, mãe, o bicho-papão está lá no quarto. A mãe ia naturalmente, meu filho, não tem nada aqui, vai dormir. A criança voltava, às vezes deitava, não conseguia pegar no sono, voltava, às vezes lá, mãe, o bicho-papão está lá. Então, isso foi bastante tempo, até que um dia uma prima foi visitar essa mãe, né? Era de outra cidade, e foi pernoitar na casa, enquanto elas já tinham botado o menino para dormir, elas conversando na sala. O menino chega lá, mãe, o bicho-papão está no quarto, o bicho-papão está no quarto, meu filho, eu já falei que não tem nada. Aí explicou para a prima o que vivia acontecendo. A prima era espírito e tinha algumas capacidades de vidência. Falou assim, eu posso ir lá no quarto para ver? Pode, vocês espíritas são meio doidos mesmo, às vezes você vai ver o bicho-papão lá. E aí ela foi, conversou com a criança e tal, e ela visualizou a figura do bicho-papão do jeito que ele descrevia. E aí conversou com ele, buscou, tirou ali informação, e o que a criança passou? Ela foi naturalmente questionando ele, a babá, durante o dia, falava com ele, se você não comer de noite
bicho-papão tem que pegar. Todos nós conhecemos essa história, nós já passamos por isso, nós já fizemos nossos filhos passarem. Ó, se você não fizer a tarefa de casa, o bicho-papão tem que pegar. Era pedir um saco. Isso aí, né? E chegava à noite, como às vezes ele não tinha atendido, a criança não tinha atendido o comando, aquilo ficava na mente dele, a criança criava aquela forma, é chamada forma pensamento. E aquilo, uma vez emitida aquela energia, ela ganha uma vida temporária. É real, mais real do que a gente pensa. Tá? Então, o umbral é composto desse tipo de matéria. Agora, você imagina milhões de pessoas emitindo vibrações negativas. Isso, como existe uma lei de atração, de aglutinação e de repulsão de fluidos, todos esses fluidos da mesma natureza vão se acumular em algum lugar. Né? Então, essas regiões são assim por conta disso. Assim como nós vamos ver mais à frente no livro, a própria colônia não solar, eles explicam aqui, quando o André vai conversar com o governador, nós vamos ver mais lá na frente, a colônia também foi criada fruto desses pensamentos, porém elevados. Nada mais que isso. Então, essa lei de atração, de repulsão, de sintonia, de vibração, ela vigora em todo o universo, sem tirar nem pôr um ponto, uma vírgula, nem um centímetro de vibração. Então, é muito justo. Em outras palavras, que o Roberto está dizendo aqui, é que o umbral ele é criado pelos pensamentos densos de todos aqueles que aí vai se somando. Vai se somando. Exemplo, um bairro, cria outro bairro, vai. Sim, isso aí. Isso nos leva a concluir uma coisa. Talvez vocês não consigam captar aqui, mas é conclusão lógica disso aqui. O umbral, esse umbral que o André descreveu, essa região aí, tem data para acabar. Enquanto a galera daqui... Os seres humanos que habitam a Terra evoluírem um pouco mais, que passarem a vigiar mais os pensamentos, as suas mentes, essas vibrações inferiores não estarão mais reunidas, né? Não estarão mais reunidas. Eu devia ter alertado antes da gente começar, né? Só para lembrar, foi feito um pedido semana passada pela Marileia, pela NME me falou lá no privado também, a questão de conversa paralela, né? Vamos, na hora que for comentar alguma coisa, levanta a mão, a gente dá a palavra para não interferir lá para os colegas que estão lá no online, né? Então, até aí, entendemos? Tem alguma questão, alguma dúvida? Podemos seguir? Então, vamos lá. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto é o desconhecido, né? E o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Olha só, aqui ele nos passa uma chave que levou ele para lá. Ele, inclusive, perdeu a capacidade de raciocinar. Porque se nós chegamos lá, no mundo espiritual, né, todos vamos ter o livro dos Espíritos fala, um pequeno momento, pequeno ou grande ou longo momento de perturbação, após a morte, que é natural, você está saindo de uma dimensão e adentrando noutra, onde você começa a ver coisas diferentes, é normal essa confusão por um tempo. Mas,
Se a gente não perde a faculdade de raciocinar, você está focado, por exemplo, em sentiu algo diferente, que te aconteceu algo diferente, que você possa ter desencarnado, qual é a primeira busca que todos nós devemos fazer? Uma prece. Ele demorou 8 anos para atingir essa condição de fazer uma prece, de organizar um pouquinho as ideias. Né? Isso ele vai descrever mais lá na frente. Aqui ele não falou o tempo, né? Depois, quando ele vai ser atendido lá, ele fala que ele ficou 8 anos aqui. Então, perdeu a capacidade de raciocinar, não entendia o que estava acontecendo, sabia se desencarnar, como ele disse mais em cima, mas respirava, né? O coração às vezes acelerava. E aquilo que ele descreveu aqui, ele demorou um tempo, nos leva a concluir que ele demorou bastante tempo para se desligar dos seus despojos físicos. Sim, claro. Eu, assim, não estava frequentando a casa espírita na época, mas eu falava assim, sempre ele lá naquele pré-fono, eu ficava falando com ele mentalmente, assim, para ele ver a luz, seguir a luz, onde tivesse luz, eu gosto de assim. Isso aí. A prece que Eu já comentei isso aqui. Já me condicionei e sugiro que vocês façam a mesma coisa. Eu já tenho firme na minha cabeça. A hora que eu identificar a situação assim, opa, será que eu desencarnei? Que é tudo diferente. A primeira coisa que eu quero fazer, eu vou para a casa espírita. Casa espírita. E aqui eu vou ser atendido, vou ser orientado, vou ser recebido, né? Os problemas que eu tiver que enfrentar depois, eu vou enfrentar, não tem dúvida, mas para evitar isso aqui, falta de raciocínio, eu parar em um lugar que não é preciso. Diga, Ken. Eu queria comentar com você sobre esse trabalho de ir para a casa espírita. Eu fui fazer uma psicoscopia quando eu voltei da pandemia aqui, visualizar o Zé do meu lado. Eu conversei com você na época. Zé Doidinho. Conversei com você na época, quando eu fui fazer a entrevista, você falou comigo assim. Eu falei assim, o que eu faço para ajudar ele? Porque eu disse que ele vai ser comigo. Aí você falou comigo assim, faz oração e chama ele para vir para a casa espírita. Isso. E você sabe que todas as vezes que eu vou fazer a psicoscopia, ele está aqui. Não está com você, mas está aqui. Está aqui. Eles sempre visualizam ele do meu lado. Aliás, ela foi fazer também a psicoscopia para tentar o tratamento, viram ele lá da Eva. Aí falaram para ela falou assim, não, ele não está comigo. Ele está na casa espírita, porque até já trouxe ele para cá. Isso aí. Mas aí eu queria saber de você assim, ele como não tinha cabeça assim, muito boa, né? Quando eu conheci ele, será que ele entende que ele não faz parte mais desse plano? O Kelly, veja bem, o não ter a cabeça boa enquanto encarnado, a princípio é um problema, um defeito do cérebro físico. Ele não permite, né, o raciocínio perfeito, a expressão perfeita, né? Mas o permanecer assim lá depois pode ser que ainda seja um processo de, vamos dizer, de enlouquecimento àquele que se submeteu em encarnações anteriores e que talvez numa encarnação só não seja suficiente para remover aquilo tudo. Precisa ainda de um ou mais mergulhos de carne, né, para ajudar a resolver isso aí. Mas, em tese, quem tem uma limitação aqui, no síndrome de Down, é situação de encarnado. Enquanto espírito, ele tem amplas possibilidades de raciocínio. Quando liberto do desligamento aqui pelo sono, pode se manifestar tranquilamente lá em cima. Entendeu? Mas, cada caso é um caso. Não podemos dizer nunca que bateu o martelo, é isso, é isso. Lá em cima, lá embaixo. Diga, assim. eu queria esclarecer uma coisa. Você pode falar um tiquinho só mais alto? Você esclarecer, Roberto, Ah. como é que assim eu fico pensando, a pessoa desencarnou, né? Não vai saber que um plano diferente do que esse plano da Terra aqui.
né? Porque quando a gente vê na mesa médica, eu digo assim, eu não aceito. Né? Que eles falam, né? Mas tem outros que dizem aceitam muito. Mas igual o filme daquela moça que ela falou assim, mas eu não quero ficar aqui, eu quero voltar. Né? Porque eu fico pensando assim, não há uma diferença. Estava o caixão aqui da família toda chorando. Será que é consciente que tem uma coisa que não está certa? De entender que realmente ele saiu daquele corpo? Deveria sentir isso. Deveria sentir. Porque é um desespero, né? Todo mundo chorando, não vê o caixão ali. Sim, mas por vezes a mente cria alguns bloqueios para aquilo que você não quer ver. Assim como a gente conhece pessoas aqui que estão de frente com uma realidade, mas elas criam na mente dela uma realidade diferente daquilo que ela está vendo e agem diferente daquilo. Mais ou menos a mesma coisa. De modo, o Chico Xavier comenta numa das obras, eu não sei dizer qual aqui agora, informa que a cada 4 desencarnados, 3 não sabem que desencarnaram. Num primeiro momento. Vão saber tempos depois. Tempos depois. Porque eu acho que uma coisa a pessoa não querer. Eu desencarnei, mas eu não quero. Sim. Aí ela sabe que desencarna. Mas olha o que o Chico falou. 3 em cada 4 não sabem que desencarnaram. E às vezes reencarnam sem saber que desencarnaram e estão reencarnando. Parece doideira? Mas é real. E você já não sei se você estava presente quando isso aconteceu. Seria como se não fosse trágico. E eu vou pedir perdão ao irmão. Já tem muitos anos que isso aconteceu aqui na manifestação, na nossa reunião de segunda-feira. Um irmão incorporou, uma das médias, e falou assim, eu entrei nisso aqui, nessa casa aqui, que o moço mandou vir aqui, mas eu sempre passo do lado de lá da calçada. Não passo nessa calçada. Por quê? Eu tenho medo de espírito. Já era um cardápio. Então, não seria cômico se não fosse trágico? Aí vocês, eu morro de medo todo espírito. Eles falaram que aqui tem espírito. Então eu passo lá de lá, mas hoje eu entrei aqui. Mas vai aparecer espírito aqui, moço. Vai para a casa dele, fica olhando. Tem, eu fico rodando na rua. Né? O André foi atraído para uma região onde ele tinha sintonia com aquilo que acontecia. Né? Ele tinha sintonia com tudo aquilo. Olha, as conversas falaram para a gente. Diga, Marinha, o que você ia falar aí? Não, era o capinha. Maicon, não é hora não, Maicon. Maicon. Ô, Maicon. Isso não é hora não, filho. E a tomada? Vamos desligar? Vamos desligar a tomada? Está desligada? Está me ouvindo? Tá? Tem certeza? Olha para mim. Olha para mim. Então, olha para mim. O que está acontecendo aí, gente? Não. Tranquilo. Tranquilo, nada. Voltou? Está com controle? Então, toma uma água aqui. Aqui, quando vocês falarem, vocês falam um pouquinho mais alto, que eu só estou conseguindo ouvir o Roberto. Relaxa, respira. Respira. Pronto aí? Volta para cá, para nós. Volta aqui para a reunião. Eu vou te pedir até para você ler. Lê aí para nós. Lê um trechinho aí. Hein? Olha. O que está acontecendo aí? Gente, eu estou aqui preocupada. Oh, Não, tá tudo bem. Tá tranquilo, Marilé.
ele tem assim umas ausências de vez em quando, tá? E a gente tem que chamar ele para voltar para a realidade aqui, tá? Não é hora de nada disso, tá? Você está no seu, o controle é seu, tá? Nós estamos estudando, tá bom? Tá ouvindo? É você? Hein? Respira, respira fundo, respira, 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 inspira, expira, vai, segura aqui na minha mão, aperta minha mão, isso, e voltando, sua consciência, é você, isso aí, respira, beleza, apertando com força, eu sei que tá aí, isso aí, não? Ok? Passe, sopro frio ajuda a desincorporar, se for o caso. Sopro frio é de longe, sopro quente é de pertinho. Sopro quente é para parar dor, inflamação. Isso aí, aperta a minha mão. Isso aí. Voltou? Ou está voltando? Está no controle? Abre essa mão de cá, esquerda. Abre. Isso aí. Conta os 5 dedos aí. Um por um. Fecha a mão e vai abrindo um dedo por um. Vai. Não, fecha a mão toda. Fecha. Isso. Agora abre um dedo por um. Vai. Vamos. Isso. Atenção aqui. Atenção aqui. Pensa no resto não. Aqui. Isso. Falta um. Falta o último. Isso aí. Isso. Aperta minha mão aí. Quando você está apertando, eu sei que está no controle. Pronto. Joiou? Levanta, vai dar uma volta lá. Vai. Vai no banheiro, lava o rosto. Toma mais uma água e volta. Bom, vamos lá. Pois é, aí como nós falávamos, né, ele perdeu essa capacidade de raciocínio, eu falei uma ferramenta boa que ajudaria, uma prece. Provavelmente ele não tinha o hábito de fazer uma prece. Então, se nós temos esse hábito de orar, né, constantemente, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, eu sempre aconselho quem relata uma dificuldade, assim, de estar com algum problema, fazer inúmeras pequenas preces durante o dia, em vez de fazer uma de manhã, uma hora de dormir. Né? Faz 10, 15 preces, assim, cada coisinha, Senhor,
obrigado por tudo, eu estou aqui, me ajude, está sempre no bom caminho. Criando esse hábito, nós vamos estar criando vínculo, né? Com o pensamento superior. Então, numa hora de uma dificuldade, o que nós vamos buscar? Uma prece. Né? Nós vamos ver depois também que a espiritualidade, a ajuda estava em volta dele o tempo inteiro. Ele não percebia. Né? Como foi colocado assim. Ignora, morreu e não enxerga a ajuda. A mente se fixa apenas em determinados pontos e aquilo ali é que vale. Nada do que aconteça em volta não tem valor, é só o que a pessoa pensa. Aí, então, o hábito saudável da oração é um remédio contra isso aí. Né? Antes que eu trabalhe na você sai de mensagem, você já tantas coisinhas na mensagem. Antes de eu ir para casa da irmã, olha só como é que a gente... Qual a pergunta dela, ô Roberto? O que ela falou? Não, ela falou que antes de sair para cá, ela faz uma prece, na hora que vai sair para algum lugar, ela faz uma prece, né? Está sempre nessa conexão. Eu quero relatar uma situação que aconteceu hoje, da gente saber, inclusive agradecer. Eu estava quinta de manhã, terça e quinta de manhã, eu fico lá no meu sítio, vou com meus netos, a parte da manhã eu fico lá. Aí eu estava lá podando umas folhas um fungo, alguma coisa no pé de mamão, cortando aqui, me veio na mente assim. Tem um processo que eu esqueci, comecei a falar nele e esqueci de falar. Me veio assim, será que eu esqueci ou eu terminei? Aí peguei o celular, anotei, agendei lá, depois do almoço eu olhei. Aí cheguei no escritório, o celular despertou na hora, eu olhei, eu tinha parado na metade e o prazo era hoje. Olha como é que a espiritualidade ajuda a gente. Né? Aí eu imediatamente, Senhor, obrigado, isso não foi da minha mente, veio daí. Né? Então, em todas as situações que você puder, vá criando vínculo com a espiritualidade. É o agradecer, é o pedir, né? É simplesmente estar ali ao dispor para que você seja sempre instrumento do bem, instrumento de paz. Isso vai nos evitar isso aqui com toda certeza. Diga, Cláudia. E as coisas acontecem mesmo. Eu estava precisando de uma máquina doméstica, porque a minha estava estragada, e pensei assim, nossa, do nada, a minha sogra comprou uma máquina para ela e não usa nada, assim, fala, pega a minha máquina. Com certeza. Assim, eu falo como o universo, você já falou quando a gente está no pensamento. Isso, não tenha dúvida que funciona desse jeito. Né? Só que, se você está focado apenas no material, dificilmente você vai perceber esse tipo de coisa, vai estar aberta a receber esse tipo de coisa, porque, vamos dizer assim, o seu objetivo com a máquina é um objetivo... Antigamente eu não percebia as coisas que vão acontecer, Uhum. e são muitas. E é chamada de coincidência. Coincidência. Na verdade, não é nada de coincidência. É uma atuação firme do plano espiritual, né, para nos ajudar, assim como nós vimos, também tem uma atuação firme para nos atrapalhar. Mas é nós que escolhemos onde nós vamos se encontrar, né? Sempre. Vamos caminhar mais um pouquinho? Ok aí, Marco? Presta atenção de novo na... Ok. Olha conosco, Mário. Tudo bem, Marilé? Tudo bem. Então, vamos lá. É porque eu estou preparando só um leite aqui que eu tenho que tomar antibiótico agora às 7 horas. Ok. Tomar tá na hora. Por isso que eu pus a câmera desligada. Tá bom. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. Quer dizer, isso é uma expressão muito clara
do quê? Do materialismo. Né? Do não estar sintonizado com a espiritualidade. De não estar esperando, na verdade, né, a continuidade da vida. Né? É uma demonstração disso aqui. Que feria e morreu, acabou. Sim, não sei. Não sei. Mas tem o meio para ajudar, né? Hein? Saber. Não tinha alguém o tempo todo lá do Luiz. Depois, você está dizendo no caso dele aqui. Sim. Depois, quando ele está lá no hospital, para frente, ele começa a conversar com o Clarencio, vai explicar, o Clarencio vai explicar para ele que constantemente o visitava, mas ele estava fechado. Não dava uma abertura, né, para essa ajuda chegar. Porque o que seria, você pode pensar assim, mas ele não podia simplesmente pegá-lo e levá-lo lá para a colônia? Não, esperar o momento certo. Na hora que ele se abriu e pediu ajuda, ele estava pronto para ir. Né? Porque no filme, o filme mesmo mostra a sobrinha lá onde ele vai ficar naquela casa, ela não se contenta em ficar no nosso lar, até que ela sai, ela foge. A Beatriz, inclusive, fala com ela, não vai. E depois ela tenta retornar e ela não consegue. Imediatamente. Né? Ela não consegue voltar. Esse que está falando, né? Exatamente. Agora, quando a gente traz tudo assim, de repente, Nancy, fala alto. para se desligar, quando a gente desencarna, para desligar totalmente das coisas materiais, depender da pessoa. Não é fácil, não consegue. Mesmo porque no estágio que nós estamos, nós estamos muito próximos da matéria. O desligar é alguma coisa, agora o que nós não podemos ter é o apego. Né? Você está lá e sentir falta, por exemplo, de uma alimentação, sentir frio, sentir calor, isso é uma coisa meio que natural, uma consequência natural e lógica da nossa ainda afinidade com a matéria. Tanto que Ô, Roberto, a alimentação. Né? Oi, Gabriel. mas deixa eu te falar, esse negócio de apego, eu fico assim me questionando, por causa assim, que nada foi dado, tudo foi conquistado com luta. Então, a gente valoriza aquilo que a gente conquista, né? Você está falando materialmente, né? Materialmente. Sim. Então, essa valorização da nossa conquista diária, que é muito trabalho, esforço e tudo, a pessoa, no fundo, tem um apego, não? Não, discordo de você. A gente, como que faz? Como que faz? Você que tem que dar a ordem. Entendeu? Você tem que saber que você vai batalhar em cima, atrás de tudo que você quer. Isso. Contanto que você não atropele os seus interesses espirituais. Tudo bem. Isso aí. Você tem direito de usar tudo, de todas as formas, na sua plenitude, mas você tem que ter consciência de que o que você conquistou vai ficar aqui. Se quando você pensa nisso, isso não te causa nenhum mal-estar, você não tem apego. Não. Pronto. Né? Mas um ente querido, a gente sofre demais quando perde. É um pouquinho diferente, mas é igual, mas diferente, né? Porque você também tem que ter a consciência de que o ente querido é um espírito eterno, em processo de evolução, como você, né? E tem novos horizontes aguardando por ele, o que não tem nada a ver com a palavra dor. Você sentir a dor da saudade, sentir, né? Essa saudade ela é natural, é do afeto. Isso. Então tá, tudo bem. O que não pode vamos dizer isso, te paralisar suas atividades, você vai abandonar
o afeto por outras pessoas em função de uma que se foi, aí você já mostra um desequilíbrio. Aí você ganha depressão. E caminha para um apego que vai te trazer problemas. Né? Eu tenho sempre gratidão por ter tido pessoas assim na minha vida, entendeu? Isso. Com meu pai, com a minha mãe. Mas tem saudade, de vez em quando, se for preciso, quando dá uma nostalgia, não tem nenhum problema você chorar dessa saudade, nenhum problema nenhum. Aham. Diga, Vera. Em relação ao meu pai, quando ele morreu, eu achei que eu fui uma pessoa tão fria. E você foi? Eu achei que eu fui fria porque eu cheguei nessa conclusão que ele já estava com idade. Aqui não quero meu pai ali do meu lado do jeito que ele está. Sim. Eu cheguei no ouvido dele e falei, vai em paz. É isso aí. Vai então, vai para cima, vai Isso não é ser frieza, não. Porque assim, no outro dia mesmo, já desfez as coisas dele, depois eu falei, gente, será que eu sou uma pessoa tão fria? Não, Maria. Bom, eu não sei, mas Não, isso não quer dizer necessariamente frieza. Pode ser consciência. Né? Consciência. É igual eu. Não é falta de amor, né? Não. não, De jeito. Eu fico preocupada, porque meu pai está lá naquele hospital. Nem vai para casa, nem melhora. Então, isso que me deixa meio baratinada, porque em oração o tempo todo por ele. Mas, porque eu não sei o que está acontecendo ali, mas eu penso que ele está espiando. Que é necessário ele passar O espírito está ativo. O corpo, às vezes, impede o espírito de se manifestar. Aí hoje eu estava até pensando nisso, eu falei, meu Deus, ele está no tubo e tudo. Os médicos não deixam ele desprender? Você entendeu o que eu estou falando? Será que é isso mesmo ou eu... O tempo que ele ainda está assim é necessário para o espírito dele. É necessário que ele passe pelo tubo, E a hora que respire artificialmente. vocês estão fazendo tudo que tem que ser feito, a hora que chegar o momento mesmo, um jeito de outro vai. Não tem que ver. Vamos lá, mais um pouquinho. Quantas horas? 7 horas. De início, as lágrimas lavavam incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam irônicos. Era imprescindível fugir deles. O que eram esses seres monstruosos ali? Provavelmente, né? Espíritos, até com formas, né? Deformadas, bem como criações mentais dele próprias, consciência de culpa, né? Porque ele tinha que fugir dentro do olha que doideira, né? Você fugiu, ele fugir de quê para onde, sem um lugar certo para ir. É essa falta do raciocínio que ele perdeu aqui. Né? E mais, fechado para ajuda. Volto a dizer, se tivesse, por exemplo, o ato de uma prece, ele provavelmente não passaria por isso. Porque enquanto ele estava preocupado em fugir desses seres monstruosos, Ele só estava pensando só naquilo. estava pensando Tem um naquilo. bilhão de ideias E uma bola de sem neve. condição de raciocinar, de refletir. Poucos minutos, em minutos raros ele estava no sono. O sono ainda é matéria O também, né? sono ainda é uma percepção do encarnado. Mas, como a vivência dele, não sei se ele já falou para cima ou vai falar depois aqui, que era bem material, ele sentia isso tudo, né? Sentia o cabelo eriçar, o coração bater mais forte, sentia o sono. Então, olha, todas essas coisas desnecessárias. Isso está aqui para nos apavorar, para nos assustar? Não, de forma nenhuma. Para nos estimular, a gente já tem material, a gente tem conhecimento suficiente para a gente estabelecer um vínculo para evitar isso aqui. Nós acabamos de falar. Preste um instante, tá? Tudo que você for fazer, você procurar ter o bem à frente de tudo, mesmo que às vezes o resultado não seja o que você quis, o esperado, mas a sua intenção é sempre o bem. Isso nos garante muita coisa boa. Muita coisa boa.
Porque Deus julga, como assim dizer, a intenção de tudo. Então, se eu quis fazer algo e aquele algo atrapalhou, deu tudo ao contrário do que eu queria, mas o que eu queria fazer? Era o bem. Então, aquilo não vai me atormentar numa hora dessa. Então, é isso aí. E ele, o André, estava fechado ali, ele não estava acostumado com nada daquilo, não se preparou em momento nenhum para essa outra vida que todos nós vamos desembarcar. Mesmo porque a morte dele foi assim, ó, também, né? E a gente nunca Eu- sabe. E a morte, né? A gente nunca sabe o dia de manhã. Exatamente. Então a gente tem que preparar mesmo. Eu, quando eu estava na UTI, eu pedia a Deus. Entendeu? Se for minha hora, eu faço. Se não for minha Isso hora, aí. ele vem tudo, graças a Deus. Então, mas não está dando tempo para você se preparar melhor ainda, né? É assim que a gente tem que enxergar, né? Cada dia que a gente está aí, é uma oportunidade a mais, a gente está melhor preparado. Tudo bem aí? Essa preparação que a gente cuidando, né? Sim. Corrigindo, alterando pequenos pontos, né? A gente acha tudo difícil, mas pensar bem, falta o interesse da gente mudar, né? Se melhorar, porque a gente está com todas as ferramentas na mão. Tudo na mão. Isso aí. Se a gente criar o hábito, por exemplo, da gente se avaliar, se analisar regularmente, todos os dias, né, você chega numa condição muito melhor ainda, porque você não vai ter as coisas que representariam, vamos dizer, consciência de culpa, você já vai trabalhando aqui desde já. E tem a oportunidade de remover, de retirar. Então, o que vai te incomodar lá? Praticamente nada. E olha como a gente foi privilegiado, né? Tem uma casa espírita com a luz. Sim. Se melhorar, estudar. E podemos dizer isso, uma casa estruturada. Né? Porque tem casa espírita por aí que é bem desorganizada. Né? A nossa casa, graças a Deus, é uma casa estruturada, harmonizada. Então, você tem mais condição ainda de retirar material para você trabalhar com você mesmo. Né? Nunca com o outro, com a gente. Né? Porque a gente aprende aqui, que a gente, o material que a gente leva daqui é para a gente aplicar na gente. Se algum outro pedir, né, uma opinião, aquele material serve para o outro, mas a gente querer impor o outro, nunca vai dar certo para a gente. E a troca está todo mundo aqui junto, né? Sim, não é. Vamos mais um pouquinho, dá tempo mais um pouquinho. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. Tá lá, tem uma nota dizendo que essa poalha é uma poeira leve que se mantém suspensa no ar. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução e incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Agora, né? Mas antes tarde do que nunca. Né? E nós estamos tendo oportunidade de pensar nesses problemas enquanto estamos aqui. Para quando chegarmos, né, no momento disso aí, a gente está bem preparado, bem equilibrado. Né? Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Olha só, tudo que a gente ainda, muita gente, nós de alguma forma valorizamos, muita gente tem como tudo, né? Esses princípios que é puramente filosóficos, políticos e científicos. Vale pouca coisa do lado de lá. Pouquíssima coisa do lado de lá. Vale se aquilo te serviu para você se tornar uma pessoa melhor, se você aplicou aquilo para o bem.
Inclusive, o André Luiz custou entender que os conhecimentos da Terra lá não valiam de nada. É isso que ele está falando aqui, né? Ó. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se e agora extremamente secundários para a vida humana. Então, para o lugar que estava, havia pouquíssima coisa. Né? Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. E é isso que a gente tem que se conscientizar desde já. Né? Se a gente fizer isso, se a gente viver aqui como uma consciência que somos espíritos eternos, mesmo estando na matéria, lidando com as coisas materiais, nós não podemos perder isso aí de vista. Esse é o ponto. Aí responde até aquela sua situação, Marileia, que você colocou. Tudo tranquilo, desde que você não se esqueça que tudo isso é transitório. Tudo que a gente conquista, materialmente falando, vai ficar aqui. Nenhum problema enquanto a gente estiver aqui, a gente está usando, mas usando com equilíbrio, não, vamos dizer assim, não sendo dominado por aquilo. Não. Uhum. Nós dominamos, nunca sendo dominados. Não há problema nenhum. Se veio na sua mão, se você trabalhou honestamente, se dedicou, show de bola, é seu. Enquanto você estiver aqui. Enquanto estiver aqui, nada se leva. Na hora que a gente estiver lá numa urna, né, num caixão, o que a gente vai levar? Nada. Botar dinheiro lá no nosso bolso, nós vamos embarcar no plano espiritual com ele? Não vamos. Então, tudo isso fica aqui. Título. Nada disso. Uhum. Importante enquanto a gente está aqui, mas consciente que aquilo vai ficar aqui. Daqui. Então, acho que nós temos que encerrar por aqui. Né? Vou marcar aqui. Vamos parar aqui na verificar alguma coisa. Isso. Aham. Hoje é 24. Eu acho que o meu livro é diferente do seu, eu não achei nada. Você está procurando aí? Vamos fazer a prece que eu vou te mostrar. Vamos ver, comparar aqui no estádio. Você faz a prece, Mário? O meu é totalmente diferente. Senhor Jesus, modelo e guia da humanidade, todos nós unimos nossos pensamentos e nossos corações para rogar por toda a humanidade, em especial por aqueles que sofrem nos hospitais e pelas nossas crianças que não têm a quem acolher, que vivem às margens da criminalidade, das drogas. Peço que os trabalhadores espirituais amparem aqueles que precisam, tanto quanto nós. Em pedir, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, estudando os teus ensinamentos, que também possamos, Senhor, ser um farol de luz para aqueles que precisam lá fora, tanto quanto nós. Possamos, Senhor, a cada dia trabalhar o nosso interior, a cada dia mais, destruindo o homem velho, e deixar o homem novo crescer dentro de nós. Que possamos, Senhor, lembrar a cada dia dos teus ensinamentos aqui adquiridos. Que o Senhor esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Marilé, uma boa noite aí. Fique com Deus. Beijos no coração. Beijos. Tchau.